Olá, Fryers! Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes à nova temporada do Frita Comigo! Hi, my lovelies! Get ready with me. Frita Comigo, podcast bem-humorado, que te ajuda a entender a atualidade, esse caos que a gente vive. Tenta, né? A gente tenta aqui junto dar sentido pra essa loucura toda. Inteligência pura. Com episódios quinzenais, olha a responsa, querer dar cabo da realidade, da atualidade, com uma temporada anual e episódios quinzenais. Gata. Nos seus tocadores, pode ouvir por áudio, mas a gente tá também em vídeo, porque nessa temporada a gente tá com apoio, parceria, romance, date, tudo, com Magri. Então espalha pra geral que o couro vai comer e a chapa vai esquentar. Magri aqui, ó, espaço maravilhoso no Palácio das Mangabeiras, espaço maravilhoso mesmo, né, isso aqui paraíso. Sério. Quem é de BH e não conhece, conheça. E quem é de fora e for visitar BH, coloque no roteirinho, porque vale muito a pena. É próximo da Praça do Papa e você fica aqui de frente pra Serra do Curral. É tipo inspirador. É uma temporada que eu já sei que vai ser babado de começo, assim. Inclusive também por um cardápio babadeiro, tá? Nossa, já tem um assunto que eu tô querendo te contar aqui. Mas hoje, Brazilian Core. Pra começar bem, pra começar assim lá em cima, nós vamos falar de Brazilian Core. E por isso, Elisa Santiago está aqui comigo. Eu quero aplausos. Mais alto. Maravilhoso! De novo! Sim! Obrigada por mais um convite. Ai, claro, essa temporada vai estar cheia de rostinhos cativos, porque vocês começam a ter fandoms próprios dentro do podcast. Eu acho isso Muito maravilhoso! E aí, um dos primeiros temas que eu mapeei para essa temporada foi Brazilian Core. Por interesse próprio, mas também porque esteve em alta, Sim. né? Bom, antes da gente entrar, se apresente pro pessoal, por favor. Bom, olá, eu sou Elisa Santiago, sou comunicadora de moda, cultura, carnaval, festas populares. Falo do Brasil de um jeito maximalista nas minhas redes sociais, através de cursos, aulas, palestras e o que mais botarem na mesa a gente bate no peito e faz também, né? É sobre. E acho que é isso, assim, uma grande entusiasta da cultura brasileira, entendendo que de minimalista a gente não tem absolutamente nada. Nada. E a gente não é diminuto em cultura. Definitivamente não. A gente é... E apaixonada por entender essa cultura e como que essas referências todas que a gente bebe em fontes muito lindas, como que isso influencia na nossa estética, no nosso jeito de se comportar, de viver, de consumir. Pra mim, Brazilian Core tá muito ligado, inclusive, a esse deslocamento semântico, referencial do Brasil como gerador de, e não cópia de. Exatamente, né? Exatamente. Eu vejo muito esse Brazilian Core vindo nesse lugar de uma certa retomada, de uma autoestima, de um senso de pertencimento, eu acho que né? autoestima é uma ótima palavra para essa conversa. Sim. Vamos começar definindo, então, Brazilian Core? Pode ser? É um termo, como muitos que surgem na internet, né? Na gringa, para se referir a uma certa estética e jeito de ser brasileiro. Sim. Né? Porque tem óbvio aí, quando começou as gringas usando roupas verde e amarela, blusas do Brasil e tal, inclusive com um recorte mais do que brasileiro de periferia e tal, a gente vai somar isso nessa conversa já. Mas também, quando eu digo nesse jeito de ser, porque eles começaram a ver que a gente é bom de meme, que a gente é bom, a gente tem um bom humor, né? A gente tem uma sagacidade. Sim. E que eu acho que eles começaram a invejar, porque viram realmente que a gente não é pouca coisa. Definitivamente, a gente não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não. E eu acho que essa visão de entender que aqui é muito complexo. Eu acho que às vezes é um pouco contraditório até, assim, a gente ter aquele lugar do brasileiro, né, que a gente só começa a dar valor quando quem tá de fora olha pra gente e diz assim, poxa, aqui existe uma potência criativa, aqui existe uma potência... que foi um pouco do surto Fernanda Torres recente, né, que quando a gente vê... Exato. É meio assim, Realmente a vida presta. mas a gente fica feliz, não porque a opinião dessa pessoa importa, mas porque tem essas pessoas que são muito importantes no mundo, estão vendo que a gente é muito foda. Exatamente. Acho que todo mundo venceu um pouco com a Fernanda Torres naquele momento. Eu me sinto Pikachu. Por isso, completamente. né? Ela mesma, né, falou isso ela deu um depoimento que eu achei muito incrível, que ela fala assim, o Brasil ao mesmo tempo é isso, né, a gente tem... A gente quer mostrar pro mundo o que a gente que a gente tem orgulho do que a gente faz, ao mesmo tempo que a gente tem uma coisa só nossa aqui, que só a gente vai entender e que a gente não quer, não tem o interesse do compartilhamento nesse sentido, porque é uma vivência só nossa. É uma dinâmica própria. Exato. E aí eu vejo essa questão do Brazilian Core acontecendo um pouco nesse lugar, assim, né? A gente tem visto muitas marcas gringas estando aqui no Brasil, chegando pra cá, conversando com esse público de uma forma inédita agora, por perceber que existe uma potência criativa em muitos lugares, a Didi Hadid sendo embaixadora da Havaianas. Exato, a Rabanne fazendo aquele vídeo incrível que eles fizeram aqui, mas que por trás também ainda me desperta muitas críticas no lugar assim,
tudo bem, a estética foi utilizada por eles. Mas vamos lá, vamos ver essa ficha técnica aqui, né? O que essa ficha técnica é? Ela tem criativos brasileiros, ela é feita pela galera que realmente tá desenvolvendo e aprofundando essa estética, que vive essa estética, porque eu acho que essa coisa do core, né, do Brazilian Core e tantas outras tendências que a gente tem visto surgir com essa nomenclatura, são estéticas. São. E quando a gente pensa na coisa da estética e a gente leva isso para o mundo digital, a gente leva isso para o lugar das tecnologias, eu acho que fica num lugar muito de... É apenas uma estética, né? Não é uma vivência. E eu acho que o Brazilian Core, assim, mexe muito com a gente, porque eu acho que é um comportamento para nós brasileiros que é do dia a dia, é ordinário, né? É um comportamento nosso, daqui. De repente vira um valor, tem um pouco essa mística que a gente estava falando. Exato, né? exatamente. Não é necessariamente validação, mas é uma questão de autoestima, que foi uma palavra que você trouxe agora no início da conversa e que eu acho que cabe muito bem. Sim. Quando a gente fala de pertencimento também, tem um recorte que é muito legal a gente fazer, como eu estava pontuando, que é das periferias, do funk e tal. E que, inclusive fazendo pesquisa para esse episódio, me veio isso sim de que, bom, somos duas pessoas brancas falando sobre brasilidades e temos esse lugar, mas que existe dentro do Brazilian Core uma especificidade, sim, que é das negritudes. Totalmente. E que vem desse lugar que você falou de uma vivência mesmo. Exato, vem do cotidiano das periferias, vem do funk, vem de uma cultura... De uma estética que até pouco tempo não era tão... Que é marginalizada por uma ótica europeia, por um olhar das elites, né? A gente, poxa, o que a gente tem vivido recentemente em relação ao Oruan, por exemplo, né? Essa grande polêmica que a gente... Um conflito de sentimentos em relação a essa figura, que no final das contas escancara pra gente muito dessa estética, que não é só uma estética, né? É um comportamento, é uma estética vivência. É uma estética viva, né? Exato, isso, uma estética que não dá pra desvincular uma coisa da outra. Que ela porque não senão se desvincula. fica no terreno de uma apropriação estética só. Que eu acho que é o que a gente vê em muitos lugares né, dos americanos e dos europeus fazendo, olhando pra esse Brasil Core agora, eu acho que me encosta nesse lugar, sabe? Assim, eu acho incrível, eu fico muito feliz porque eu acho que esse Brazilian Core, de alguma maneira, tem feito muitos brasileiros né, que consomem moda, que consomem redes sociais, que consomem cultura de uma forma mais faminta, vamos dizer assim. Eu acho que tá fazendo muita gente retomar aquele senso de pertencimento, essa história da autoestima, mas eu acho que tudo precisa ser olhado com um lugar da crítica também, com não só com aquele sentimento de ai, que incrível a gente está sendo celebrado e falado lá fora. É isso que eu falei, beleza, a gente está sendo celebrado, falado, que bom. Se empoderar disso é muito massa, porque é validação de uma parada que a gente já botava fé. Exatamente, tipo, é uma coisa como se tivessem pessoas, marcas, projetos, verbalizando coisas que às vezes a gente sentia, mas não sabia como verbalizar. Nome, a publicidade é boa de tornar a coisa estética, né, formulada em palavras. De entregar isso pra gente de uma forma mastigada e que tem um lugar bom nisso, porque a gente fica mais fácil, a gente tem mais acesso nesse lugar. E especificamente, recentemente no Brasil, a gente teve uma polarização política, como em vários lugares do mundo, mas que com isso também sequestrou alguns signos específicos dessa brasilidade. Sim. E que de alguma forma o Brazilian Core, começando na internet, mas que essa internet moda vida que vai para as ruas e que já está nas ruas, né, vai trazendo também uma pluralidade simbólica para esses mesmos ícones, né? Exato. A camisa da seleção, o verde e amarelo. Sim. Eu acho que essa brincadeira da Fernanda Torres, assim, né, essa história toda que coincidiu com o carnaval também, eu acho que resgatou muito. Quanto que a gente viu de camisa do Brasil com o nome dela, desses símbolos, eu acho que a gente tá buscando... E eu não tô falando nem só, que eu não acho que é aí que é o local saudável, de um rouba-bandeira, de estar comigo que tá contigo, mas é num lugar de que é brasileiro. E então, pelo menos, já que é brasileiro, vai ter que dar cabo de ser plural. Exato. Porque são brasilidades, né? E aí eu acho que eu entro no outro ponto sobre o Brazilian Core, que eu me pego fritando muito. Mexendo. Ela é ótima. Ela é ótima, ela entrega. Que eu me pego fritando muito, que é a questão, assim... É isso, a gente tá sendo bombardeado com essa ideia do Brazilian Core. Querendo ou não, é um olhar que veio de fora, que não... Né, essa estética, e essa estética viva, ela é daqui, mas ela virou consumo porque olharam potencial pra ela. Comercial lá fora, claro, não foi aqui. Mas também reflexo de uma internet globalizada. Exatamente. Mas aí eu acho que tem uma coisa que não é só... me desperta uma curiosidade de investigar e de descobrir e de estudar e de conversar e trocar com as pessoas para entender, assim, quais mais símbolos a gente tem nesse Brazilian Core, para além, né, da estética do verde amarelo, do biquíni. Existem muitas estéticas no Brasil, porque o Brasil é
gigantesco e é complexo, e é profundo, e tem 1 milhão de lugarzinhos que cada um ali tem a sua vivência, a sua estética, as suas aí é que expressões. tá a nossa potência, né? Exato. Tem uma entrevista do Gil que eu gosto muito, que ele fala que o brasileiro, e talvez até hoje não tenha entendido, aonde que tá a sua riqueza. O papel do Brasil é dizer, está na moda, eu estou na moda e comigo está na moda o mundo inteiro. Comigo está na moda toda a humanidade. O papel do Brasil é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos aqui para ser potência hegemônica. Nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de nada. A nossa riqueza vegetal, de fauna e flora, é a nossa riqueza criativa da gambiarra, do jeito, do truque, que a gente, né? E que eu acho também que o próprio universo digital e globalizado, ao mesmo tempo que eu acho que ele entrega a ferramenta e a possibilidade dessa pesquisa, da gente conhecer, acessar culturas, expressões que, embora sejam brasileiras, sejam distantes da nossa realidade, porque é isso, as distâncias são físicas também, mas ao mesmo tempo é um sentimento de que aquilo se massifica também, né? Que é isso, é o Brazilian Core e a gente, a velocidade como a gente consome informação, como a gente adota tendências, como a gente consome, como as coisas acontecem e tem o boom e elas morrem na mesma velocidade, eu acho que isso também, às vezes, não permite que a gente olhe várias vezes para o mesmo assunto, assim. Eu tenho comigo, carrego muito comigo uma frase do Saramago, assim, que ele fala, para veres o todo, há que dar-lhes a volta. E eu acho essa frase tão boa, porque eu acho que é esse lugar do tipo, não existe só um jeito da gente expressar esse Brazilian Core, não existe só uma determinação para o que é a expressão da nossa brasilidade, porque existem... E até porque ela é mutável também, ela tá Exato, viva, a cultura tal. é viva, a cultura ela é volátil o tempo todo, ela tá ali se transformando. Me apropriando um pouco dessa frase, Só uma olhada no lacre. para ver a verdade, acho que há de dar algumas voltas em dias diferentes e com grupos diferentes de pessoas. E com cabeça diferente do que a gente exatamente. vai E que isso não alterando. desmerecendo o que ele disse, mas só complexificando a questão, né? Vamos então puxar, como eu disse, uma voz negra, desse episódio, a Cissa, para poder falar pra gente, maravilhosa. Beijo, Cissa, muito obrigado pela participação. Já de adianto, para falar um pouquinho de moda, da relação dela com moda e também dessa relação do Brazilian Core com os gringos. Tudo. Oiê, eu sou a Cissa Ottoni, eu sou fotógrafa e videomaker aqui em BH. E com isso, eu já digo que a minha vida é toda voltada para esse mundo da criatividade. Seja no que eu registro ou na maneira que eu me expresso, que eu me visto. E eu acredito muito que essa ideia de Brazilian Core é isso. É a gente misturar o que a gente tem aqui. Muitas pessoas acreditam que a moda verdadeira é aquela que vem de longe, que precisa ser validada por pessoas estrangeiras e tal. E acredito que não. Acredito que o que a gente tem aqui é muito valioso e muito poderoso. E no meu dia a dia, eu tento trazer a estética da periferia, das ruas, porque é o estilo que eu gosto de fotografar, que eu me identifico, que faz parte da minha rotina. Então eu tento misturar marcas, principalmente daqui de BH, que é onde eu vivo, que é onde eu realizo a maioria dos meus trabalhos, e misturar também uma ideia de roupa sustentável. Então, tem, por exemplo, o Remexe da Favelinha, que é um lugar incrível que transforma roupas já usadas em outras roupas estilosas e que gritam personalidade. E eu me identifico muito com isso. Eu acredito muito na moda belo-horizontina, na moda brasileira. Aqui a gente consegue fazer muito com pouco e eu acho que isso é o que mais me admira, assim. O Brasil, a gente tem esse jeitinho de dar um jeito em tudo e acredito que muitas marcas do Brasil, assim, não só aqui de BH, fazem isso, que é aproveitar um tecido que já foi usado ou então uma ideia de algo que já existia e transformar em outra. Pegar uma calça social de um brechó e fazer uma saia, que é, por exemplo, o que a Limbo faz. Trazer um estilo das ruas, do rap, do hip hop, que é o que a Ken faz. Ou então trazer essa mesma estética, mas de uma forma mais feminina, que é o que a Agomid faz. E tantas outras marcas belo-horizontinas e brasileiras que eu visto no meu dia a dia, que eu acho que faz parte, assim, de 90% do meu guarda-roupa. E eu amo me expressar através das roupas, através de estilo. Eu acho que isso diz muito sobre mim. E é isso. Eu acho que a gente tem muito aqui pra gente ter que ficar, entre aspas, pagando pau pra gringo, né? E é isso. Acho que o Brasil é gigante, a gente tem pessoas talentosíssimas aqui e a gente precisa valorizar essa galera e fazer o nosso Brazilian Core ser algo gigante, do jeito que ele é, do jeito que ele merece. Um beijo pra vocês. Tem um ponto. Primeiro, Cissa, obrigado, maravilhosa.
pediu áudio, ela mandou em cima da hora pra gente, mas chegou, conseguiu contribuir e trouxe um recorte 2, que eu acho muito massa. Primeiro que eu acho que tá super dentro da sua área, que é moda e favorecer modas nacionais, mas principalmente mineiras, que aí vai entrar no meu segundo tópico, que é mineirice também vale um recorte dentro dessa conversa de Brazilian Core, Sim, né? sim. A gente tem... Não tenho estria, meu peito é duro, eu não tenho uma cirurgia plástica, não tenho nada. Mas, gente, os mineiros são babado, a gente é babado na hora de falar, de se articular, de produzir criativamente, de pensar fora da caixa. E até assim, fazendo recorte de BH, o nosso jeito de viver esse lugar urbano também é diferente, é específico. Super. Né? A gente tem a Batalha de Rap do Zé Adulto, que acontece e que traz essa característica, né? O nosso carnaval chegou um jeito diferente dos outros carnavais também, que são... Né, eu falo que carnaval no Brasil não é singular, não dá pra falar no singular, né? A gente tem que falar no plural. E aí o nosso carnaval também veio com várias especificidades. E a nossa... De rua, nascendo ali, articulado com a questão política, da ocupação das pessoas. Agarrado nessa relação com a política, né, com a cidade, com esse... Da ocupação da cidade esse clássico raciocínio da utilização dos espaços públicos, né, dessa retomada desse sentimento do tipo é nosso, dá pra gente usar, é para as pessoas se articularem nesses espaços. Através de festa, que é um jeito muito brasileiro, né, de fazer a ocupação. A gente é festivo. Sim. A gente faz revolução através de festa mesmo. Sim, isso é lindo, assim, né? É a luta com festa, com alegria, com cultura acontecendo. Uma outra coisa que eu lembrei aqui é que a gente é potência musical também. Nossa, sim. Né? Lamparina, Djonga, Marina Sena, Rosa Neon, muito tempo produziu por aqui. Realmente, assim, a gente consegue se expressar em muitas camadas, né? Em muitos lugares. Sim. E, inclusive, um lugar que eu acho que é muito próprio nosso, que é de articular com a cultura própria. A gente consegue articular com a religiosidade, a gente consegue ser sagrado e profano dentro de uma mesma remixagem cultural, isso é incrível. Vai vir nessa temporada ainda o Rafa, da Cacete, que é uma marca de BH. Sou fã. Somos fãs, ele sabe disso. Mas que, para não ficar só nesse lugar também da tradição, que é uma marca que vai falar de desejo, de fetiche, de corpo, de erotidade, a partir de um outro lugar também, né? E eu acho que a moda de BH também vai nesse caminho. A gente tem uma moda muito fervilhante, né? Muito. Eu acho muito legal quando você fala isso, né? Da gente não ficar só no lugar da tradição, porque, de fato, assim, de tradição, Minas Gerais a tradicional família mineira entrega, né? Se tem uma coisa que a gente sabe falar pro lado bom e pro lado ruim, é sobre tradição. E de culinária, a gente também pode deixar isso pacificado aqui. Vamos lá. A gente barbariza, queijo, embutidos, carne de porco. É o nosso rolê. Gente, vamos almoçar? Gente, vamos almoçar? Gente, vamos almoçar. Uma efervescência também intelectual aqui a gente em tem Minas. Artística. Exato, uma efervescência artística, a gente uma efervescência a UFMG tem tradição, a Escola de Artes, a Binar tem. E aí você vê essas marcas de moda que estão surgindo exatamente isso. Você citou a Cacete, né? Você citou a Gomide, a Remexe, né? Dos meninos lá da favelinha. Eu falo muito da Jambu, que é uma marca que eu sou completamente apaixonada. Que é isso, assim, são marcas que eu sinto que elas estão pensando em inovação, mas uma inovação que também traz... que desafia certas... A fronteira da tradição. Exato, a fronteira da tradição. O intocado, né, que às vezes fica também. O intocado, que é do lugar da moda, que é o lugar desses discursos. Essa possibilidade da gente estar pensando em inovação com afeto, com conversa sem tabu, Isso, ela é muito poderosa, né? Como eu disse, então, produzindo para esse episódio, os roteiros e tal, senti falta de vozes negras. E uma delas, uma muito querida, Fatine. Beijo, Fatine. Maravilhosa, uma figura cativante. Vocês vão ver, pelo áudio ela transmite. Ainda vai estar aqui fritando com a gente, porque também é uma exuberância de mulher. Me lembrei de algo que ela articula ali, que é desses Brasis, dessa pluralidade de Brasis, né? Sim. Vamos ouvir ela, então, de repente a gente já vai dando uma olhadinha no cardápio. Quero. E a gente volta. Oi, pessoal do Frita Comigo, meu nome é Fatine Forbeck, você também me encontra nas redes sociais como Fatine Forbeck. E olha, falar de Brasil Core pega num lugar muito precioso para mim, porque para além desse hype todo que teve nos últimos 2 anos, né, sobre uma tendência de moda, um estilo, uma forma de vestir, o Brasil Core, ele conta a história do Brasil de verdade. E é um Brasil que extrapola o eixo Rio-São Paulo. A gente está falando do Brasil do Norte, do Nordeste, Centro-Sul. A gente está falando do Brasil do Sul e do Sudeste. Esse movimento, ele inicia nas comunidades e favelas, porque o Brasil Core, ele comunica o poder e ele comunica a forma como a gente se vê, a forma como a gente se apresenta para o mundo. O calçado que eu visto, os óculos,
as roupas. Ele comunica, inclusive, o meu poder pessoal. Ele fala de onde eu venho, ele fala sobre o que eu acredito, ele fala sobre o que eu escuto, ele diz sobre a minha cultura. Por isso que é tão delicado a gente ver pessoas que não têm um mínimo de conhecimento desse código, porque o Brasil Core, para nós, a forma como a gente se comunica, isso é um código. Porque quem é de verdade sabe quem é de mentira, e é importante a gente observar isso, para que não haja uma apropriação descabida, que não considera que nós, enquanto corpos periféricos, enquanto corpos favelados, também produzimos uma moda de poder. E para além de uma moda de poder, é uma moda que comunica o poder. Comunica o poder do corpo, o poder da oratória, comunica o poder do território que habita. E isso que diz muito sobre o Brasil Core, que para mim é o Brasil do cotidiano. Então, quando a gente fala de Brasil Core, a gente também está falando de brasilidades, de latinidades, é se reconhecer enquanto uma pessoa que ocupa esse espaço e tudo que questiona essa moda padrão, engessada, e uma moda, inclusive, que não reconhece a gente. E se essa moda não reconhece a gente também não reconhece essa moda e a gente cria os nossos próprios códigos. E é isso, é uma reflexão base mínima, mas estamos abertos aí pra gente continuar trocando. Um beijo pra vocês. Bom, então fechamos na barrinha? Fechamos na barrinha. Barrinha de caramelo. Pode ser? A gente pede lá? Eu amo. Chique. Voltando pro que a Fatine disse, então. Eu acho que vem pra mim esse lugar que me reforça de novo, né, retomando nosso assunto lá do começo, que o Brazilian Core, assim, sobretudo, ele tem uma origem numa cultura que é uma cultura periférica, numa cultura que foi colocada à margem, né, desde historicamente falando, culturalmente falando, e que quando a gente pensa que isso tem se tornado comercialmente uma estética utilizada pelos americanos, europeus, até por nós mesmos, assim, que temos todo um recorte, acho que é muito bom fazer esse exercício de lembrar disso e de lembrar que é o que a gente falou, aprofundamento do conceito, é uma estética viva, é uma estética do cotidiano, como a Fatine falou, né, é uma estética que ela é viva. As Cissa pontuaram bem isso muito bem, delas. Elas foram, assim, no lugar, no cerne da coisa, que eu acho que é isso, assim, a gente lembrar que não é só a estética pela estética, né? É uma coisa, é a cultura viva, a cultura acontecendo, a cultura dinâmica, a cultura se transformando. E eu acho que a gente tem essa delicadeza de perceber que o Brazilian Core é nesse lugar, né? Super. Bom, Brasis, não teria como ser só um. Inclusive, eu acho que a gente tem pouco conhecimento, pouco pertencimento desse Brasil, que é tão grande, né? Sim. Digo até por mim, eu não conheço o Norte, morro de vontade. Você foi recentemente, né? Mudou a minha vida, assim. Eu tenho um dos meus melhores amigos, paraense. Ai, coisa boa. É de Belém. E eu fui passar o Círio de Nazaré ano passado. Que da hora. Vou voltar, vou ficar um mês lá agora, em setembro. Eu tô muito feliz. Sabe, não me articulo, não tem oportunidade. Muito ansiosa. E assim, eu me apaixonei completamente pelo Pará. Claro, né, não só a cultura em si, eu acho que eu ando também num momento da minha vida muito conectada a essa questão da brasilidade, entendendo e investigando a minha relação com a fé e como que a gente, enquanto brasileiro, lida com a questão da fé também, né, desse lugar do sincretismo religioso, que é o maior suco de maximalismo que a gente pode ter no Brasil. E eu falo muito de maximalismo porque é o meu grande objeto de estudo, assim. Em você, né, um objeto de estudo vivo. Exato. É muito da minha vida também. E um outro lugar que me pegou, assim, né, o Círio enquanto uma manifestação religiosa a maior que a gente tem na América Latina, mas também enquanto festa popular, né, e esse também... As festas populares me interessam muito no Brasil. Me a ocupação da rua, a festividade, a alegoria que se usa. Sim, eu também... tenho nichado muito esse meu lugar do maximalismo nesse estudo das festas populares. E a gente é cor, a gente é volume, nossa, a gente é textura, esse é um assunto que me brilha o olho, porque é lindo ver que em cada canto desse país existe uma manifestação festiva, que existe uma vida que ela é feliz na rua e que ela fala de música, ela fala de tradição, ela fala de uma ancestralidade. É super transversal, né? Porque é festividade, mas também é alegoria, e também é religioso, mas também é encontro popular. Exato, e também é profano em muitos sentidos. Eu nesse momento, assim, a gente faz o impensável coexistir. Exato, é muito lindo, interessante. Assim, esse meu fascínio, assim, com as festas populares no Brasil, acho que começou muito no lugar do carnaval, acho que naturalmente, né? É a festa que a gente vai vivendo e tal. E aí, depois de ter vivido o Círio de Nazaré, eu acho que esse sentimento se intensificou ainda mais, porque é isso, assim, eu fui
para Belém viver o Sírio numa intenção nesse lugar de quem observa, de quem vê, de quem quer entender a própria fé ali no meio daquilo, mas nesse lugar de entender... Dentro do possível, sem pré-julgamento, né? Totalmente sem pré-julgamento, porque eu acho que nem tem espaço para isso ali. Eu nunca vivi nada tão... Eu nunca vivi uma fé tão palpável quanto eu vivi lá. E eu nunca vivi uma fé tão brasileira também. E muito incrível, assim, uma coisa que me marcou muito, que eu acho que, de novo, encosta nesse lugar, né, do sincretismo religioso, dessas misturas, dessas coexistências todas, que lá o tempo todo, né, assim, a festa é uma festa sobre a Nossa Senhora de Nazaré, que é uma santa portuguesa, é uma santa católica, mas o tempo todo o Sírio de Nazaré ali é vivido e verbalizado junto com a encantaria da Amazônia, junto com Oxum, junto com outros santos. Existe uma remixagem cultural para se apropriar também disso, completamente, né? Assim, e lá eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, Nossa Senhora de Nazaré é a rainha da Amazônia. Ela né, ela tem É uma cultura muito viva, olha como a gente dá a volta na parada. Pra mim, assim, se eu nunca tinha, talvez, entendido aquele conceito, né, da antropofagia cultural que a gente estudou lá na Tarsila do Amaral, Semana de 22 e Degerega de São, né, assim, naquele recorte super elitista, mas esse conceito da antropofagia, pra mim, ficou completamente nítido em Belém. Porque tudo lá é isso, assim, é muito nítido você perceber as referências que são europeias, que chegaram de fora, mas que as pessoas, o entorno ali, engoliu aquela cultura, mastigou aquela cultura, deglutiu e devolveu com uma identidade, com uma profundidade, com uma riqueza de detalhes, que não tem como você não se apaixonar, não tem como você não ficar inebriado por aquilo. Assim. Então a gente fica assim na ideia de que é bom ter um conceito, tudo bem, então se falando, tem o tal do Brazilian Core, mas que talvez ele sirva mais como pontapé para uma articulação com a cultura como um todo, do que o processo final, né? Exato. Não é que foi bom chegar aqui. Tudo bem, foi um marco num processo que é se apropriar da nossa identidade, né? Que a gente não entenda isso só como uma tendência e uma efervescência que aconteceu e que vai passar, né? Que sirva dessa curiosidade pra gente buscar mais sobre a nossa própria cultura. Essa coisa da autoestima que você comentou, né? Senso de pertencimento, né? Acho que essa palavra. Total. Esse termo não é o ponto final da nossa jornada, mas apenas mais uma vírgula. Exato. E que os gringos, pra sorte deles, estão finalmente reparando que a gente é foda pra caralho. Isso, tem que respeitar. Tem que respeitar. E valorizar e botar o dinheiro aqui. Isso, valorizar monetariamente, que é como a roda gira e a gente sabe. Exatamente. Amor, e muito obrigado por um episódio. Obrigada. Não poderia começar melhor essa temporada. Que honra de abrir os trabalhos. Abrimos os trabalhos com os nossos áudios também, maravilhosos. Eu queria que você deixasse suas redes, como é que o pessoal te encontra? Em todas as redes, Instagram, TikTok, Pinterest, onde você quiser cavucar e achar, eu sou Elisa com S, _ Santiago. Elisa Santiago, vai estar fácil de achar. Vai indexar lá, vai aparecer o perfil da gata. Me manda no direct aí, a gente vai conversando, trabalhos, sempre on pra trabalhos. Manda jobs, manda jobs. É isso. Agradecer ao Magri, a gente vai estar essa temporada inteira por aqui, sempre explorando um cantinho aqui do café, do Palácio das Mangabeiras. Meus arrobas, S2Marketing, Marketing MKT, S2 tipo coração, lá naquela época do MSN. Me perguntaram já, mas na hora de marcar, qual que é o do podcast? Eu não quero fazer outro perfil. Não. Então a gente vai aceitar que o podcast existe nos tocadores, como Frita Comigo, mas quer marcar, marca o convidado, a convidada. Exato. E o apresentador maravilhoso. Muito obrigado. Pelo amor de Palavras dela. Nos vemos daqui 15 dias para mais um episódio, para mais uma fritação. E já vai ajudando, compartilhando, porque é projeto independente. Fazer esse babado acontecer aqui, Sim. Não é pouca coisa não, tá? Tô te pedindo pouquíssimo, que é ajudar a palavra do Frita Comigo a chegar em mais gente, sem depender só dos algoritmos. Manda pra quem você acha que pode curtir, que pode ter a ver com a nossa fritação aqui. Um beijo e até o próximo papo. Tchau!